Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento, né, de conteúdo da Bright Six. Aqui a gente está fazendo uma live hoje com um assunto muito importante, né, para fomentar a questão da transformação digital do Brasil, da gestão pública. Tema super relevante que é compras públicas, né? Como que a gente faz com que a gestão pública absorva de uma maneira, né, ainda mais efetiva todas as tecnologias aí que hoje estão disponíveis para que a gente possa entregar serviços melhores, serviços com mais qualidade, serviços com mais eficiência, menores custos e que a gente consiga aí ter maior qualidade de vida nas cidades. E para esse super assunto, né, muito importante para falar, né, sobre os detalhes sobre compras públicas, né, desde a história, desde as mais novas novidades sobre esse assunto. A gente convida aqui o especialista em compras públicas. A gente tem um prazer de convidar um super parceiro da Bright Cities, que é uma referência aí sobre o assunto e também super indicado pelo Brasil Lab, o hub de inovação que hoje a gente tem de GovTech no Brasil. O advogado Paulo Dantas, especialista na área. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, Raquel, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesse ambiente tão inovador, tão desafiador e tão bacana que é conversar com startups que estão pensando em governo. Muito legal, obrigado pelo convite, viu? Imagina, é um prazer tê-lo. E é isso, né? Startups agora as pessoas estão criando empresas para trabalhar com o governo diretamente, coisa que no passado a gente via um desafio muito grande, mas hoje empreendedores, né, e soluções são criadas aí a todo momento para que a gente possa trazer essa questão de transformação digital e acelerar o desenvolvimento das cidades. Então, é um assunto bem bacana. O Paulo, ele é sócio da Castro Barros Advogados, é responsável pela área de direito público, né, infraestrutura regulatória e compliance, tem experiência, tem mais de 20 anos de experiência, né, de atuação em estruturação de projetos e na preparação e acompanhamento dos processos licitatórios e em contratos com a administração pública. Ou seja, estamos em ótimas mãos aqui para saber mais sobre esse assunto, hein, Paulo? Obrigado, Raquel. Quando você fala, né, 20 anos de experiência, acho que aí é um corte quase que eu vou fazer histórico para a gente começar a nossa conversa. Eu começo aqui eu acho que seria legal a gente começar na Constituição Brasileira de 98, de 88. Eu vou tentar aqui não ser tão no juridiquês, mas é importante a gente passar pela evolução da legislação brasileira para a gente entender o momento que a gente está. Né? Foi uma questão, a gente não tem nenhuma evolução assim que surgida do nada, ela vem numa evolução constante da legislação brasileira no que se trata, no que se relaciona às compras públicas. Então, é assim, e quase que a minha carreira inteira eu estou acompanhando isso. Né? Eu entrei na faculdade de Direito em 97. Em 97, a lei de licitações tinha só Um 4, bebê. 5 anos. 4 É, anos, não, antes, bem antes, né? Isso, assim, estava num momento muito efervescente do direito administrativo, de compras públicas, como eu acho que está hoje. Né? Então, falando de um corte histórico, pensando em 88, por exemplo, é lá que a nossa Constituição brasileira vai dizer que a regra para contratar com a administração pública é por meio de licitação. Essa é a regra. Mas você tem exceções, isso também é importante para o nosso papo aqui. A própria Constituição já diz que ela é sempre por licitação, com exceção daquilo que a legislação prevê ao contrário. E a gente vai ter algumas hipóteses bastante relevantes para o que a gente está conversando aqui. E aí, o contexto histórico, então, 88, uma nova Constituição, é uma redemocratização brasileira, é um novo momento do Brasil, e aí você tem uma primeira eleição presidencial em 89, e você vai ter aí também, para a nossa discussão aqui muito importante, vai ter uma lei de improbidade administrativa, que já era num contexto de corrupção lá atrás, né, historicamente lá do PC Farias, surgiu mais ou menos naquele momento. Aí, em 93, vai ter a primeira lei geral de contratações públicas, a lei de licitações. Quer dizer, não é a primeira, né? Ela vem de uma evolução histórica anterior, mas acho que é o é a ponto de mais partida. marcante, né? A que É, mais. Né? isso, é o ponto de partida importante para a gente, que é a conhecida Lei 8666. Né? É uma lei de 93, e ela é uma lei bastante extensa, e é uma lei que, na época, ela foi muito pensada para as empreiteiras, grandes e pequenas. Elas participaram ativamente do processo legislativo. Então, quando a gente olha para a lei, você verifica que ela tem uma certa burocracia e um olhar muito voltado para esse tipo de contratação.
E isso vai impactar no dia a dia da contratação pública, mas a 866 ela vai ser enraizada na forma de contratação, tanto na administração pública, direta quanto indireta. Essa distinção é importante, gente, porque é o seguinte, a direta é assim, governo, né? Secretarias, prefeituras, Estado, União Federal, etc. A indireta são as empresas de economia mista e as empresas públicas. Até, depois a gente vai falar desse histórico, até ter uma lei das estatais é um ano, são quase 20 anos, mais do que isso, em que vai prevalecer a 8666. Então, hoje, a gente lida com a administração pública com conceitos enraizados da 8666, por isso que é tão importante para a nossa discussão. Então, continuando a nossa jornada histórica, então, a gente está em 93, em 95 vai ter uma lei importante também, que é a Lei de Concessões, que é para grandes projetos de infraestrutura, mas também vai ser importante para a nossa discussão aqui, porque vai trazer conceitos interessantes, como, por exemplo, a estruturação de projetos, que depois vai ganhar o nome de PMI. A origem disso vai estar lá em 95, na Lei de Concessões. Depois você vai seguindo, e aí as compras governamentais, elas têm um papel muito importante. Aí eu vou dar alguns números aqui interessantes para a gente entender o tamanho desse mercado. De assuntos números que estão publicados na transparência, no governo, no portal Transparência, a gente está falando de um mercado só de compras federais, a gente está falando da ordem de 55 bilhões de reais. É claro que isso deve ter um impacto com a crise que a gente está vivendo, mas, enfim, é um número muito relevante. Isso representa algo em torno de 10% do nosso PIB, não é pouco. E mais do que isso, desse número grandioso, 30% mais ou menos, esses números são do IPEA, mais ou menos 30% estão alocados a pequenas e médias empresas. Ou seja, a gente tem aí já um mercado brasileiro muito pujante na parte de contratações públicas, que é detido por pequenas e médias empresas, né? Que dentro desse contexto a gente vai, em algum momento, tratar das startups, certamente. Então, assim, é um mercado extremamente relevante. E aí, se você comparar com o resto do mundo, a gente vê que a participação de compras públicas é até maior, principalmente em países mais desenvolvidos. Então, quando a gente está falando, por exemplo, na OCDE, que é aquele clube dos países ricos que o Brasil quer entrar, há países que você chega até quase 20% do PIB em contratações públicas. E muitas delas está crescendo por conta dessas novas tecnologias, dessas novas empresas. Então, para dizer que é um mercado incrível. E por que eu dei esse corte histórico aqui também, esses números? Porque vai ter uma lei, em 2002, que é a lei do pregão, que vai dominar as compras públicas no Brasil. Então, hoje, quase 90% das compras públicas são feitas por meio de pregão, que é uma lei de 2002. Qual a porcentagem, Paulo? Repete do pregão. 90% das compras na modalidade. Então, hoje em dia, isso teve uma evolução, que era pregão, era presencial, e hoje a grande maioria é por pregão eletrônico. Então, assim... É uma evolução. É evolução. Qual que é o lance do pregão? O pregão, ele tentou desburocratizar a Lei 866, principalmente na análise de documentos de habilitação. A principal diferença que você tinha entre a 8666, né, as modalidades clássicas de contratação e com o pregão, é que você analisa primeiro quem faz a melhor oferta. Né? Então, é basicamente preço. E depois, você vai analisar os documentos de habilitação só daquela empresa que foi classificada em primeiro lugar. Qual que era a ideia por trás disso? Evitar esse contencioso, disputas eternas que você tinha em contratos, em que você tinha lá uma burocracia que foi pensada em obra, em túnel, em ponte, que era exatamente a mesma para comprar papel, clipes, tal. O pregão, ele foi concebido para comprar o que a gente chama de serviços e bens comuns, isso que está na lei. A gente sempre usa o exemplo, né? O papel higiênico, que isso, caneta, é o que a gente chama de bens de prateleira, né? Aqueles que você consegue pegar em vários... Mas evoluiu. Hoje o pregão é usado para quase tudo, né? Então, assim, é um marco muito importante, principalmente para quem faz compras menores para o governo, né? Mas aquele do dia a dia, corriqueiro, né? Então, é uma modalidade extremamente relevante para a nossa discussão aqui. Em 2004, vem a nossa lei de PPPs, né? De parcerias público-privadas, que também é muito interessante, vai trazer também novos conceitos muito interessantes, a introdução de arbitragem,
que depois vai evoluir, a própria lei de arbitragem vai mudar, mas vai permitir a arbitragem com a administração pública, isso a gente vai ver que vai ser consolidado na nova lei de licitações também, entre outras, mas também é um marco importante na forma de contratar com a administração pública, e a gente vai entrando aí, depois de 2004, a gente tem uma lei específica, olha que curioso, para comprar serviços de publicidade. De novo, por quê? Porque a publicidade era um foco grande de corrupção. E no Brasil, às vezes, a gente tenta resolver tudo com uma lei nova, né? E aí tem uma lei específica para serviços de publicidade, né? Que foi promulgada ali em 2010. Dê uma olhadinha aqui na minha cola. Aí você tem mais uma lei super importante, que é em 2011, que é o regime diferenciado de contratação. É uma lei que também traz inovações importantes na forma de contratar com o governo, e aí ela foi pensada na época de Copa do Mundo e Olimpíadas, ela foi pensada para isso. E depois ela foi estendida para outros projetos que tinham uma certa relevância social, etc. Também vai ser importante porque esse regime vai ser absorvido pela nova lei de licitações, que a gente já está quase chegando lá. Gente, eu estou quase terminando essa nossa viagem histórica aqui. E aí você vai ter, em 2016, você vai ter uma lei das estatais. Finalmente, depois de uma discussão enorme, você vai ter uma lei específica para as estatais, que são aquelas empresas públicas ou as sociedades de economia mista, que muitas delas usavam a 8666, mas era muito difícil, era muito burocrático e não fazia muito sentido. A lei das estatais evoluiu muito bem, há algumas críticas que poderiam ter evoluído bem, mas o fato é que existe um regime jurídico próprio para contratar com as estatais. Isso foi muito importante, porque tem outro número muito relevante. Daqueles números que eu mencionei de compras governamentais na esfera federal, quem dominava e quem domina a contratação pública é a Petrobras. E a Petrobras, ela tinha um regime próprio de contratação que ficou no limbo, porque ela era baseada num decreto da própria Petrobras, que estava sendo discutido por anos no STF, não chegou-se a conclusão nenhuma, e aí agora, com a nova lei, essa discussão não existe mais, porque agora tem uma nova lei, e a nova, né, evidentemente, depois de tudo que aconteceu na Lava Jato, tem uma nova forma de contratação muito calcada na lei das estatais que a Petrobras utiliza, né? E a Petrobras continua sendo a maior compradora do Brasil em termos de contratações públicas, né? É um volume enorme de contratação da Petrobras ainda, e deve continuar sendo. Então a gente está chegando aqui no final, pessoal, e aí tem dois marcos super importantes para a nossa conversa, que é o Marco Civil das Startups, que impacta na vida de vocês diretamente, que a ideia era tentar desburocratizar o mercado, não só público, né, mas o mercado de uma maneira geral, para as startups, e aí a gente vai ter modalidades novas de contratação, que não estão tão calcadas em preço. Aliás, o preço nem é tão importante assim, ele conta muito com inovação tecnológica, soluções para governo, isso tudo que vocês fazem, que é a vida de vocês. Então tem um marco específico para vocês. 2020, né? 2021. E 21. 21. No mesmo ano, tivemos a nova lei das licitações, que é uma discussão antiga, que foi discutida por anos e anos e anos no Congresso e foi promulgada em 2021. Então, a gente tem uma nova lei. Qual que é a nova lei? A nova lei, ela junta pregão, RDC, a lei 8666, algumas evoluções jurisprudenciais e coisas novas que a gente foi pegando em exemplos no exterior. Um deles a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o diálogo competitivo, mas é uma lei extensa, bastante complexa. A gente não conseguiu se livrar disso, infelizmente, mas é uma lei bastante completa, bastante complexa também, mas ela também traz inovações muito interessantes. E aí eu vou trazer mais um dado. Paulo, nisso, é uma atualização da 866, que acho que é sempre bom te esclarecer, ou é uma nova lei e a 866 deixa de existir? Boa pergunta. Ela é uma nova lei. Ela vai ter um período de coexistência com a 8666. Com a 866 e depois a 866 não é mais aplicada. Exatamente. A gente está a gente está exatamente nesse período de coexistência. São 2 anos de período de coexistência. 2 anos, exatamente. Então, isso. Ela foi feita em 2021, a gente também tem 2022, 2023, e daí a 866 não vai ser mais utilizada e só será aplicada essa nova lei. Exato. Para questão de licitações. Exatamente.
Então, alguns entes públicos já adotam,